A pergunta era o seguinte: por que o Brasil não consegue privatizar? Eu mesmo tinha falado assim, olha, nós vamos tentar vender, porque o Brasil tem 1 trilhão em valores de empresas estatais. O governo brasileiro tem 1 trilhão de ações em valor de empresas estatais. Tem 1 trilhão e 200 bilhões em ativos imobiliários. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Braz, cara, tem uma parada aqui que me chamou a atenção. Por favor, me corrija se eu estiver errado ou se isso aqui, sei lá, não for diferente do que de fato aconteceu. Ela foi privatizada por 33,7 bilhões. E aí parece que tem um texto na privatização ali que obriga a construção de uns gasodutos que no fim ficaram em 41 bilhões. Aí me parece que a gente perdeu dinheiro. Falou-se muito disso, tem muito fake news a respeito do que aconteceu. O que acontece é o seguinte, é importante isso me chamou muita atenção durante o projeto de privatização e eu, pelo menos, apertei muito meu time nesse aspecto. E a conversa era o seguinte: você não vai conseguir privatizar. A pergunta era o seguinte: por que o Brasil não consegue privatizar? Eu mesmo tinha falado assim, olha, nós vamos tentar vender, porque o Brasil tem 1 trilhão em valores de empresas estatais. O governo brasileiro tem 1 trilhão de ações em valor de empresas estatais. Tem 1 trilhão e 200 bilhões em ativos imobiliários. Isso aí são precificações e avaliações que nós fizemos 2, 3 vezes, diferentes. Quem duvidava entrou, começou a calcular de novo e chegou com um número até maior. Eu tinha calculado 1 trilhão em imóveis, veio 1 trilhão e 200. 1 trilhão em empresas estatais, 1 trilhão e 200 imóveis, 2 trilhões e meio, quase 3 trilhões em recebíveis. Então, é um Estado com muitos ativos na mão. Eu vou dar um exemplo, só para ficar claro. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou com um terreno onde funcionava o Canecão, lá no Rio de Janeiro, onde tinha os shows. Ah, etc. Da UERJ Aquilo agora? Era da UFRJ. Da UFRJ? Isso. Ela pediu, exigiu, o terreno era dela. Tá lá, tá apodrecendo, acabaram os shows, ela não consegue fazer nada com aquilo. O Canecão acabou por causa disso? Não, porque não tinha mais, o terreno era dela. Antes estava emprestado, antes tinha um cara privado que conseguiu o favor, chegou lá e usou aquilo para fazer os shows. Que possivelmente estava errado, devia ter tido um leilão, em vez de ser um amigo, um companheiro que foi lá e pegou aquilo e começou a fazer show. Logo ali atrás tem um campus da UFRJ, Isso. né? Aí logo atrás tem um campus. Ora, aquilo é um ativo que se tivesse vendido aquilo, os shows tinham continuado na mão do setor privado, pegava aquele dinheiro e fazia o endowment. Quer dizer, aplicava aquele dinheiro e a universidade teria recursos para fazer as pesquisas, para pagar melhor os professores, etc. Então, o caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar $1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala assim, mas e quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles, lá uma vez por ano a gente pinta. Pô, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém. Então fica aquele negócio todo apodrecendo. Universidades com terrenos valiosíssimos, inutilizados. A grama crescendo, não tem show, não tem nada. Esse espaço do Canecão é valiosíssimo mesmo. Valiosíssimo. Então, o Estado tem uma fortuna em imóveis, uma fortuna em empresas que às vezes dão prejuízo, onde há desvio de recursos, aparelhamento político, etc. E do outro lado tem uma dívida monumental, 5, 6 trilhões. Bom, no fundo, se eu fizesse um casamento, a dívida era pequenininha, o juro era baixinho, estava tudo certo. Então, quando a gente fala assim, vou privatizar, mas o Paulo Guedes não conseguiu privatizar. Eu consegui privatizar, mais de 300 mil. Mas qual é a dificuldade? Se você chegar para um político e falar assim, vamos vender, ele fala assim, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro ano a gente faz um projeto de privatização, aí no segundo ano a gente luta muito e consegue aprovar. Aí no terceiro ano reduz a dívida e no quarto ano vai baixar um pouquinho os juros. Eu já perdi a eleição. Não serve. Ou seja, quando você reduz a dívida, você ajudou as futuras gerações, seus filhos e netos. Você está salvando seus filhos e netos. Mas isso o político não consegue enxergar tão longe, porque ele tem que ser eleito daqui a 4 anos. Então, o caso da Eletrobras é típico. Você fala assim, por que vocês não querem privatizar? Ah, porque eu preciso de revitalização do São Francisco. Ok. Quanto custa isso? 6, 7 bilhões? Ok. Então a gente, na hora da privatização,
em vez de receber X, a gente vai receber X menos 6, porque 6 a gente vai revitalizar o São Francisco. Aí chegou outro e fala assim, eu quero também 5 milhões para revitalizar o programa nuclear. Bom, ou seja, desde a revitalização do São Francisco, a nascente, até reforçar um programa nuclear, está tudo bem. Mas e os gasodutos? O jabuti que enfiaram lá? Eu chamo a equipe e falo assim, vem cá, e os jabuti? Isso. O negócio é o seguinte, nós não estamos garantindo, o preço da energia está em 600, 700, está subindo, etc, etc. Nós estamos botando lá um preço baixo, é como se fosse assim, sei lá, estão oferecendo um BMW baratinho. Ou seja, se eles venderem energia a esse preço aqui, bem mais baixo, menos da metade do que é hoje, aí sim a gente compra energia. Mas quem vai fazer o gasoduto, o tubo, são eles. Eles têm que fazer tudo e chegar aqui e me vender baratinho a energia. Então é como se fosse uma pílula, o que chama de uma pílula de veneno ali. Você, na verdade, aceitou um acordo que o cara não vai cumprir, ele não vai conseguir cumprir para vender energia tão barato quanto está escrito lá. Então essa foi a explicação técnica que me deram na época. Pareceu inteligente. Agora, foi tudo examinado pelo TCU. Por isso que eu falo, as pessoas que passaram lá nunca fizeram isso. Passaram 10, 15, 20 anos experimentando com o Brasil. Aí, de repente, faz uma avalanche de mudança muito rápido e fica todo mundo criticando. Porque democracia é essa que não consegue tolerar um governo que seja diferente deles, que pense diferente deles? Nós temos que ter, entendeu? Essa tolerância, essa capacidade de conviver com o diferente. No fim das contas, somos nós mesmos que vamos ter que construir os gasodutos? Como? No fim das contas, é nós que vamos ter que construir o gasoduto? Não, nós não vamos conseguir o gasoduto, não. O cara tem compromisso de me vender energia bem mais barata do que era. Então, ele que faça o gasoduto, ele é que traga. Entendi. Se ele trouxer bem baratinha a energia, a gente vai comprar. Mas não é assim. E veja, tudo isso é muito examinado. Tem TCU, tem Suprema Corte, tá todo mundo. Aquilo lá é uma fortaleza. Aquele negócio lá é difícil, cara. Não tem ninguém que faça um negócio que não está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando, está todo mundo vigiando, está todo mundo doido para fazer denúncia. Então é difícil o negócio. Se foi feito é porque era uma boa avaliação à época. Se mudar alguma coisa e mudar a avaliação é outra conversa. Mas isso é da vida, né? Você, quando está no deserto, você paga 1 milhão para tomar um copo d'água. Agora, se tiver aqui é de graça, é só pegar e beber. Então depende muito da circunstância, mas nós fazemos sempre com o maior senso de responsabilidade, e é tudo vigiado, tudo olhado. Tem os 11 ministros do TCU, tem mais os 11 ministros, na verdade são 9 ou 10 do TCU, mais 11 do Supremo, mais o Congresso inteiro denunciando quando tem algo errado. Está todo mundo lá, então se passou, é porque passou nesse teste, né?